Então, eu queria começar refletindo a partir dessa carta de Tiago, a partir de duas expressões. A primeira expressão é uma expressão de Lutero em relação a essa carta. Quando Lutero publica a sua edição do Novo Testamento em 1522, ele faz a tradução para o alemão. Não é a primeira tradução para a língua vernácula, né? Já algumas experiências anteriores elas foram inauguradas, sobretudo uma tradução muito importante na Espanha. No entanto, a importância da tradução de Lutero é pelo fato da imprensa que na época de Lutero ela já existe. Então é esse texto de Lutero que marca esse primeiro texto, né, esse primeiro texto impresso, Gutenberg. Então dá a importância e aí a facilidade de você fazer cópias, de você popularizar, e é a partir desse texto de Lutero que essa cópia ela ganha uma abrangência, um alcance maior, tá certo? Mas Lutero, ele na sua edição de 1522, vocês lembram, nós estamos nas comemorações aí da Reforma Protestante. Na semana passada, no dia 31 de outubro, a Reforma completou 502 anos e foi em 1517. Em 1522, Lutero lança esse Novo Testamento do grego para o alemão. E aí, em cada livro, como acontece hoje nas nossas Bíblias de estudo, há uma nota inicial, um comentário inicial a cada livro. Quando ele faz um comentário sobre a carta de Tiago, ele diz que é uma carta de palha. Uma carta de palha. Palha. Lutero usava muito essa expressão para as coisas que ele não gostava ou julgava assim de qualidade inferior. Ele dizia isso, por exemplo, em relação a um método de interpretação da Bíblia que era popularizado durante toda a idade, boa parte da Idade Média. Foi o método de leitura da Bíblia que teve a maior utilização por parte da igreja, que é o chamado a interpretação alegórica da Bíblia. E Lutero também chamava esse modo de interpretar a Bíblia de palha. Então, para vocês entenderem, a linguagem de Lutero era uma linguagem muito virulenta. Lutero não tinha muitas papas na língua, não. Tem um texto mesmo que ele escreve a pastores e líderes. Vocês lerem, sabe? Ele não tem nada nada, não tem nada de polido. Ele acusa muitos pastores assim, nem os 10 mandamentos vocês sabem ensinar mais ao povo, e etc, etc. É isso, de valor e de qualidade inferior, algo que não carece a nossa atenção. Lutero, ele não é essa relação de Lutero com a carta de Tiago, ela não é nova no sentido de desconfiança em relação a esse texto. A carta de Tiago é um dos últimos textos a serem aceitos no nosso cânon. É por isso que também ela consta na parte final mais da Bíblia. Aqueles livros que estão na parte final, em certo sentido, estão lá também pela questão de quando do seu ingresso no cânon, né? Então só praticamente no século IV que a carta de Tiago, a partir de um consenso entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, assim como Apocalipse. Vocês sabem que alguns cânon da Bíblia mais antigos, ele não constava o texto de Apocalipse. A igreja do Oriente não acolheu o Apocalipse como sendo um texto inspirado, um texto que deveria estar no nosso cânon. Nós falamos algo rapidamente aqui quando trabalhamos o cânon bíblico, né? E Tiago está entre essas cartas, né? E só no século IV, de fato, que a carta ela é recebida como carta canônica. Aí a gente poderia pensar alguns motivos para tal, né? A percepção, por exemplo, na época, de que esse escrito era um escrito muito marcado por uma perspectiva judaica muito forte, né? Por exemplo, há um estudioso que levantou uma tese que não se sustentou, mas é interessante a gente, é importante a gente colocar, que
que era o seguinte: ele entende que esse escrito era um escrito judaico como tantos outros escritos judaicos que circulavam, e que tardiamente um judeu cristão fez algumas adaptações, sobretudo a inserção do nome de Jesus na carta. Se vocês que já leram a carta, a gente vai continuar lendo exaustivamente, de maneira calma a carta. Por 2 vezes só aparece o nome de Jesus na carta. Então, assim, de certa forma, para um escrito do Novo Testamento, há um indicativo daquilo que na teologia nós chamamos de uma baixa cristologia. O que seria uma baixa cristologia? É um texto do Novo Testamento onde não há uma ênfase. Por exemplo, a personagem mais importante do Novo Testamento, quem é? E aí você pega um texto que Jesus é uma figura quase que discreta, uma figura discreta na carta de Tiago. Apesar de ele utilizar a expressão Senhor, Kyrios, e talvez associe essa expressão Kyrios a Jesus, mas o nome de Jesus mesmo só aparece 2 vezes na carta, no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Então, essa hipótese, que é uma hipótese que não se sustentou, de que esse escrito era um escrito judaico, e a gente vai discutir alguns elementos que aparecem nessa carta, e que tardiamente um judeu cristão, faz essa adaptação, e aí aparece o nome de Jesus quase como o nome de Pôncio Pilatos no credo, né? Pilatos aparece ali no credo de alguma forma. Então coloca o nome de Jesus para dar essa validade de que esse escrito é um escrito cristão. Então a igreja não acolheu esse texto rapidamente como sendo um texto inspirado no seu cano. É importante a gente ter isso em mente. Hoje já há um consenso em relação à sua autoridade, à sua canonicidade, mas é importante a gente ter em mente alguns desses detalhes que antecedem o nosso mergulho na carta e que podem nos ajudar na sua leitura. Então, é um texto confiável, é um texto autêntico, é um texto inspirado. No entanto, para a igreja, ele teve esse prazo, né, de aceitação do seu cânon, não havia esse consenso inicial. Por exemplo, vocês lembram que a primeira lista, a lista que temos ideia mais antiga, canônica no Novo Testamento, é a lista do Marcião, no século II. Então, o Marcião, no século II, o que foi que ele fez? Ele tentou fazer total asepsia em relação a judaísmo e cristianismo, né? Algo, no mínimo, estranho, porque ele defendia a seguinte tese, que não há nenhuma relação entre... Amém. Olha aí, ó. É a carta de Tiago em áudio aí. Audiobook. Carolzinha aí, chique. Aí, o que acontece? Ele entendia que o cristianismo é um movimento que surge quase que autônomo, independente de qualquer coisa histórica que esteja no seu entorno. A sepsia dele era com o judaísmo. Marcião tirou todos os elementos do que poderia ter do judaísmo e do cristianismo. Então, o seu cano constava apenas do Evangelho de Lucas, que ele entendia que era o menos judaico dos 4, mas ele inclusive fez algumas adaptações ao texto, né? E cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo constavam no seu cânon. O cânon de Marcião não tinha o Antigo Testamento, o cânon dele não tinha o Antigo Testamento, só tinha o Evangelho de Lucas e cartas do apóstolo Paulo. As cartas universais, por exemplo, católicas que nós vamos estudar aqui, a de Tiago, não, com certeza. Até porque Tiago não era consenso, não apenas não para ele, não só para ele, mas não foi consenso para a igreja durante muito tempo. Apocalipse é um caso à parte, né? Então, assim, isso provocou a igreja a definir o que então seria o seu cânon. A igreja se debruçou mais nesse interesse de fechar sua lista canônica a partir dessa provocação de Marcião. Na verdade, boa parte das principais doutrinas da igreja, que a igreja formatou, o processo ele foi mais reativo do que propositivo. Então, só um minutinho. Foi mais reativo do que propositivo, né? Então, a igreja ela era provocada por
um determinado grupo de pessoas, de líderes, que começavam a falar determinadas coisas, e aí o grupo se reunia e falava assim: poxa, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que é apostólico, com aquilo que foi o ensino dos apóstolos, com aquilo que foi o ensino de Jesus. Vamos sentar para discutir. Então, por exemplo, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, essa relação esse corpo doutrinário mais relevante da igreja, ele nasce mais como uma reação do que como uma proposição. A igreja não defendeu essas teses por livre iniciativa. Não que ela não cresça, ela cria, mas a coisa passou a ter uma afirmação mais contundente, provocada por esses ditos hereges. Bendito seja os hereges, né? Bendito seja. Os hereges ajudaram a igreja muito e ajudam até hoje. Então, assim, o cânon, as doutrinas principais, todas foram elaboradas por conta deles. Se não fosse eles, a gente talvez não tivesse esse corpus tão organizado que tem. Marcião foi um bispo, era alguém que era da igreja, alguém que era da liderança, né, da igreja, e que em um determinado momento fez uma lista daquilo que ele entendia ser as escrituras autorizadas para o cristianismo, que é palavra inspirada de Deus para nós. O Antigo Testamento, segundo século. Por exemplo, o Antigo Testamento para ele não é palavra de Deus, não é palavra para o cristianismo, não tem nenhuma relação com o cristianismo. Então, veja que coisa complexa, porque a gente tem um fenômeno chamado, essa é a beleza. Onde é que nasce o cristianismo, né? O cristianismo nasce no chão da fé semita, da fé judaíta, nasce no berço do judaísmo. É dali que emerge o cristianismo. Ele tem a sua popularização, ele tem a sua força política e social a partir do Ocidente, com a conversão de Constantino, né? No século III. Aqui há quem diga que até onde de fato aconteceu essa conversão mesmo de Constantino. Mas a partir daí a igreja, que era perseguida, passa a ter poder político, poder social, poder religioso, tudo com a igreja. A igreja passa a ser então a voz do império. Quem está no império ou é cristão ou passa a ser perseguido. Então o símbolo que era símbolo que nós éramos perseguidos, a gente passa então, enquanto igreja cristã a perseguir. Então é complicada essa perspectiva de Marcião, e eu acho bela esse processo da gente perceber que há elementos na fé cristã do judaísmo, mas há também na fé cristã nascente, primeva, uma descontinuidade. Então existem elementos na fé cristã que são inaugurais na fé cristã, mas há elementos no cristianismo que são próprios da fé, porque nasce nesse chão histórico. E isso é muito interessante a gente perceber. Jesus continuou indo ao templo, Jesus foi apresentado no templo, a família de Jesus, quando ele fez a sua idade, completou a sua idade religiosa, levou ele ao templo para fazer toda a sua cerimônia. Ou seja, há um vínculo entre esse movimento que nasce, que tardiamente foi chamado de cristianismo, e o judaísmo, porque Jesus nasceu lá, os discípulos de Jesus são judeus, e eles se alimentam das escrituras do judaísmo. Jesus cita essas escrituras, Jesus foi ensinado nesse ambiente. Agora, existem elementos de ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. Marcião não aceitava isso, ele entendia que é um movimento que surge autônomo, desplugado dessa sua historicidade, e tudo que tenha no cristianismo que possa remeter a alguma coisa do judaísmo, ele eliminou. Daí essa asepsia, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, um pouco longo, que foi só a partir da frase de Martinho Lutero, né? Que Lutero afirmou que era uma carta de palha. E uma segunda questão que eu quero trazer aqui é de um teólogo do Novo Testamento muito importante, Raymond Brown, que talvez nessa perspectiva a gente mergulhe um pouquinho mais, que para ele é o escrito de maior consciência social do Novo Testamento. Raymond Brown defende essa tese, que a carta de Tiago é o escrito do Novo Testamento de maior consciência social.
e aí a gente vai mais à frente discutir o porquê dessas questões que o Raymond Brown coloca, tá bom? Dito isso, eu queria, antes da gente avançar, retomar algo que a gente falou aqui em um dos nossos encontros, quando a gente começou a estudar a ideia de reino de Deus a partir das cartas do apóstolo Paulo. E eu falei para vocês que existem alguns cuidados que a gente precisa ter enquanto leitores e estudantes da Bíblia sobre alguns gêneros literários da Bíblia que a gente lê. Um dos gêneros que a gente precisa ter cuidado é esse que nós vamos nos adentrar aqui, nós vamos mergulhar, que é a epístola ou carta. Existem alguns princípios chamados princípios hermenêuticos, ou seja, princípios de interpretação, que a gente precisa minimamente seguir para ler com um pouco mais de segurança, com a ajuda do Espírito, o texto bíblico, né? E no nosso caso aqui, a epístola. A primeira coisa que a gente precisa marcar em relação à leitura das cartas o primeiro ponto é esse. Vamos começar a nossa batalha. Estude o desenvolvimento lógico, né? A gente primeiro precisa pegar a carta e ler a carta. Os argumentos que aparecem no texto, a gente precisa lembrar que você tem uma carta que o autor ele propõe um determinado tema, ele desenvolve o tema, mesmo que em alguns casos, como no Tiago tem uma série de temas misturados. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas em geral, a gente, ao ler qualquer carta do Novo Testamento, o ideal é que você leia toda a carta. Toda a carta. Essa divisão de capítulos e versículos, a gente sabe que ela é posterior, ela é algo relativamente novo, né? E que não estava no texto dos chamados autógrafos, né? O que são autógrafos? O que são os autógrafos? Vocês se lembram? Eu já falei disso aqui. Né? Dá um autógrafo lá, pega o jogador, o artista para dar um autógrafo. O autógrafo é aquele texto que saiu da pena do autor primeiro, certo? Aquele primeiro texto que saiu da pena de seja lá quem foi que escreveu, o autor mesmo, ou um amanuense, um secretário, tá certo? É o primeiro texto que nós não temos mais acesso a ele. Aí, a partir desse autógrafo, cópias começaram a ser feitas, etc., até chegar no que nós temos aqui hoje. Então, o autógrafo é esse texto primeiro. Esse texto primeiro, assim como muitas cópias que sucederam a esse autógrafo, eles não tinham divisão de capítulos e versículos como nós temos hoje. Então, essa divisão em capítulos e versículos pode nos ajudar, mas pode nos atrapalhar. Por que nos ajuda? A gente localiza mais fácil os textos que a gente quer. Capítulo tal, versículo tal. Em que pode nos atrapalhar? A gente seccionar ideias e argumentos que no seu conjunto original não estavam seccionados nem separados. Então, assim, além da separação de capítulos e versículos, a gente teve um dado adicional. Qual foi? As editoras colocaram ali em cima determinados títulos. Esses títulos podem ser também, de alguma forma, prejudiciais. Por quê? Eles induzem-nos a uma interpretação que talvez não esteja no texto, certo? Por exemplo, quando você pega a carta no Evangelho de João, capítulo 15, tem ali 3 histórias. E a maioria das Bíblias tem lá, em uma delas, a parábola do filho pródigo. Lucas 15. A parábola do filho pródigo, certo? Aí você lê aquele texto, a sua mente, a tendência é que você lê o texto dessa perspectiva, buscando a história do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? O que ele faz? O que ele fez? Quando é que ele se arrepende? E eu me lembro que eu era garoto, uma vez eu estava assistindo uma mensagem e o pastor falava do filho mais velho. Aí eu falei, onde foi que esse cara achou esse indivíduo aí? Né?
ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá. O filho mais velho sempre esteve na história. Só que a tendência é a gente ler o texto pensando no filho. Aí eu achei aquele cara sensacional, achei aquele pastor sensacional. Ele achou alguém na história. Eu nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre o filho mais novo da história. E a mensagem dele foi toda sobre o filho mais novo. Como é que começa a parábola? Certo homem tinha 2 filhos. A história começa aí, então não é parábola do filho pródigo. Isso aí as editoras colocaram, e aí gravuras muito importantes, como de Rembrandt, que retrata a volta do filho pródigo. E aí essa parábola ganha esse nome, parábola do filho pródigo. Mas no texto original, ele não tinha esses títulos, não tinha essas divisões. Então, o que é que a gente precisa fazer? Ler o argumento todo. E de preferência ter uma Bíblia. Eu trouxe até a minha Biblinha aqui, tão querida, tão sofrida, né? Essa aqui é a minha queridinha, dentre outras, né? Mas eu tenho essa daqui de propósito. Eu adquiri essa Bíblia não por ser uma Bíblia ultra fina, mas porque poucas são as Bíblias que tem só a divisão de capítulo e versículo, mas não tem as seções, aqueles títulos que são dados. O texto é quase que corrido. E a gente vai desenvolvendo com alguns caminhos de leitura em relação ao texto e vai naturalmente percebendo onde é que as divisões aparecem no texto. Mas não porque você tenha sido provocado por alguém a fazer essas divisões. Às vezes, um assunto que está no capítulo 4 faz parte ainda do capítulo 3. E aí o indivíduo inicia o capítulo e coloca um título novo. Nem sempre. Às vezes ainda é uma continuidade do capítulo anterior. E quando você tem um texto como esse aqui, você vai fazer o quê? Vai te dar uma possibilidade de ler o texto, estudar o desenvolvimento do argumento. Eu tenho uma Bíblia em casa chamada a Bíblia Literária, que é publicada pela editora Sociedade Bíblica Brasileira. Eu só não uso ela mais porque a tradução que ela utiliza não é uma tradução que eu goste tanto. Mas ela é fantástica porque ela é uma edição literária da Bíblia, como de fato o texto é quando você pega qualquer livro para ler, né? O texto ele tem o seu desenvolvimento ali. Agora, o que é que ele faz? No cabeçalho, na parte de cima da Bíblia, ele coloca o capítulo e o versículo que está naquela página para você ter uma ideia mais ou menos onde é que você está. Mas é fantástico, você vai lendo e vai percebendo o desenvolvimento da história. Então a carta precisa ser lida assim. Talvez uma das pessoas que eu gosto mais de conversar sobre teologia é meu pai, né? Meu pai, um senhor que vai fazer, se Deus permitir, agora nesse mês, daqui a 86 anos. Aí quando eu vou visitá-lo, a gente conversa de teologia. Temos feito até isso pouco, porque ele está muito preso em televisão ultimamente. Aí eu chego lá e fica assistindo Brasil Urgente. Liga isso aí, pai. Enfim. Mas aí um dia nós estávamos conversando sobre um tema lá de algumas doutrinas principais do movimento batista e tal. E ele citou um texto. Ele falou assim, ele citou um texto para respaldar uma determinada doutrina, né? Aquela coisa que a gente de certa forma foi meio que treinado a pegar os textos soltos para defender determinadas teses. E ele leu o texto. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, isso aqui é uma carta, vamos ler a carta. Ele é um leitor assim, que influenciou diretamente a minha, por certo, uma das pessoas que despertou o meu prazer e interesse pela leitura da Bíblia foi meu pai, que eu não me lembro, pode ter acontecido, mas enquanto eu estive em casa, eu não me lembro uma manhã que eu acordei e não vi meu pai lendo a Bíblia, né? Abrindo um parênteses aqui, me permitam contar uma história rápida. Uma vez eu estava dando aula, estava numa escola que eu dava aula, e minha irmã ligou para lá, sabe, para dar aquela notícia assim, sabe? Então, aquelas pessoas que são bem cuidadosas para dar uma notícia, né? Aí ligou para mim, Jorge, pai, tá cego. Aí foi assim, com todo esse carinho, né? Aí, imagine, a primeira coisa que eu pensei não foi como é que ele vai ao banheiro, como é que ele vai se... A primeira coisa que veio na minha mente foi como é que o pai vai ler a Bíblia. Foi a primeira coisa, né? Aí não tinha ainda o filme, o livro de Elias, né? Que o cara tinha a Bíblia no coração, provavelmente ele já tem a Bíblia no coração. Mas a primeira imagem que eu tive quando falou da possibilidade, foi ali que ele descobriu que ele era diabético, que ele era hipertenso, até então ele não sabia, e houve uma regressão, graças a Deus, ele não continuou cego, mas foi um sinal do corpo para
para ele saber que ele tinha um nível altíssimo de diabetes e de hipertensão. Mas graças a Deus ele continua lendo, fecha parênteses. Então assim, eu falei, pai, vamos ler o texto. Ele, poxa, lê a carta toda, vamos ler, é uma carta, vamos ler. Aí ele começou a ler. E como ele é um leitor que conhece o texto, quando estava chegando próximo ao texto que ele tinha citado como para defender uma determinada doutrina, você percebia que o semblante dele já estava mudando. Já estava mudando. Aí ele foi parando, a leitura começou a ficar mais lenta. Aí ele, rapaz, aí sabe aquela coisa que ele falou? Então assim, o texto, ele tem um argumento, é uma carta, eu tenho que ler a carta toda. E a gente foi treinado, é uma coisa que às vezes a gente tem como positivo, eu não digo que de todo é ruim não, mas assim, aquele treinamento que eu tive na escola, né, embaixadores do rei, né, de aprender versículo, e a gente vai aprendendo os versículos, decorando os versículos soltos e aplicando para qualquer coisa. A pessoa tem dor de cabeça, a pessoa quebrou o óculos, a pessoa, né, perdeu um dinheiro na rua, a gente tem versículo para tudo, né? E às vezes a gente aplica piedosamente esses versículos fora totalmente do seu contexto, né? Pode ser eficaz de alguma forma, mas talvez não esteja sendo fiel ao texto, né? Pode ser eficaz porque a gente vai ajudar alguém dando uma palavra, mas talvez não estejamos sendo tão fiéis assim ao texto. Então, primeira coisa que quando a gente vai trabalhar a leitura de uma carta é estudar o desenvolvimento lógico do argumento. É perceber como o autor vai escrevendo, como é que ele vai alinhavando o seu pensamento, ler a carta toda. E essa carta é uma carta de 5 capítulos, dá pra gente ler. Então leia primeiro, faz aquela leitura panorâmica, vai e volta. Lê umas 15 vezes, vai e volta, certo? Essa é a primeira coisa. Um outro dado que é importante é estudar as declarações estudar a situação por trás das declarações. Isso aqui é fundamental. Tentar entender o ambiente onde o texto ele nasceu, o que é que provocou o autor ter escrito aquela carta, por exemplo, o que é que provocou Paulo a dizer aquelas coisas que ele disse para aquela igreja, onde é que aquela comunidade de Corinto estava situada, quais eram os desafios que aquela comunidade enfrentava, politicamente, socialmente, religiosamente, como era aquela sociedade que Paulo escreve. Então, entender o pano de fundo, porque quando a gente tem um pano de fundo, aquelas informações que aparecem no texto ficam mais claras para a gente. Eu entendi porque ele está falando sobre isso. Na carta de Tiago, que é a carta que nós vamos estudar aqui, isso aqui também já fica um pouco difícil a gente captar, mas é bom a gente levar isso para qualquer carta que a gente vai estudar. Na carta de Tiago não é tão fácil a gente perceber esse lugar vivencial, como nós chamamos, né? O lugar vivencial do texto, o espaço onde o texto emerge, para a gente perceber porque algumas coisas foram ditas ali, e aí fazer uma conexão com o tempo que o texto foi escrito, para depois fazermos a atualização do texto para a nossa realidade, para que ele nos ensina hoje. Mas eu não posso ir logo para o que é que ele nos ensina hoje, sem entender de fato qual foi o seu sentido para o lugar onde ele foi dito. Porque aí o sentido, ele é transgeneracional, né? O sentido, ele passa o tempo, ele passa a cultura, fica para qualquer época, para qualquer gênero, para qualquer estrato social. O sentido fica, mas existem algumas coisas que elas são pontuais, elas são do lugar. Então existem muitos materiais que a gente pode buscar essa situação, né? O estado, a situação vivencial do texto. E, por fim, verificar os diversos subgêneros no texto. Ou seja, qual é o gênero que marca
esse material que nós vamos trabalhar aqui. Isso aqui é uma carta, é uma epístola. Então, qual é o gênero literário? É uma epístola. E eu vou falar já um pouquinho sobre isso. Como eu disse, para quem chegou depois, nós estamos dando um panorama geral, uma apresentação, primeiro sobre a questão das cartas, e depois mergulharemos mesmo na carta de Tiago. Então, quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, ele vai desenvolvendo o seu argumento. Capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, talvez seja a parte mais densa, que o próprio Paulo, quando chega em determinado momento que ele está escrevendo, ele para e apela para um outro recurso literário, que é um hino. E aí ele cita: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro para poder instruí-lo? Né? E aí ele termina esse hino dizendo: é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É como se Paulo não tivesse mais o que dizer ali. Ele briga com o seu movimento intelectual, daquelas questões de entender como é que Deus age. O conhecimento de Deus é algo que espanta. E aí, só que Paulo é um indivíduo corajoso e não é preguiçoso intelectualmente. Ele fala: isso aqui é difícil, mas eu vou continuar falando. Ele continua falando depois. Mas ele apela para um recurso literário que é chamado de hino. E a gente encontra vários hinos em outras epístolas. Por exemplo, é o próprio Paulo que cita na carta aos Filipenses um hino. Tem um hino cristológico ali. Olhar o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Assim, aquilo ali é um hino cristológico. Na carta aos Colossenses, por exemplo, a gente encontra um hino cristológico também. Ou seja, enquanto o gênero que domina o texto é o que? É uma epístola. É uma epístola, mas nessa epístola a gente encontra subgêneros. Você pode encontrar poesia, você pode encontrar literatura sapiencial, que é o caso da carta de Tiago. A gente vai encontrar muito da sapiencialidade judaica na carta de Tiago. São os subgêneros que aparecem ali. Perfeito? Tá claro isso aí? Tá, irmãos? Então, assim, por que isso é importante? De certa forma, eu e você dependemos o tempo todo da ajuda do Espírito para interpretar, para absorver o que é verdade espiritual relevante para a nossa vida nas Escrituras. No entanto, existem esses recursos que podem nos ajudar na melhor leitura do texto. Então, leia a carta toda, tente buscar na sua pesquisa elementos que podem ter provocado o que aparece na carta, e fique atento aos subgêneros que aparecem na carta. A carta de Tiago, ela tem uma especificidade. Quero chamar a atenção de vocês, quando a gente faz um estudo sobre a literatura epistolar do primeiro século, eu não quero nem voltar para o que está lá na literatura veterotestamentária, até porque existem cartas também inseridas na literatura do Antigo Testamento. Mas pensando no Novo Testamento, quando a gente vai para o século I, né, da era cristã, os tipos de carta que existiam naquela época era o que a gente poderia chamar de bilhete hoje. Primeiro, você não tinha uma quantidade de material